Aspect Ratio, Letterboxing, o que são essas faixas pretas que a gente vê nos filmes? Fica aí que eu vou te contar. Sejam muito bem-vindos ao Shuran Show, eu sou o Pedro Espina, muito prazer, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Aspect Ratio. O que é isso? É basicamente a proporção da imagem que você grava no seu celular ou até mesmo assiste no cinema, na televisão, no seu tablet, enfim, proporção de imagem. Você já reparou nessas barras pretas que ficam aqui nos extremos da imagem de alguns filmes ou vídeos que você assiste? E até mesmo em filmes lá antigos, nas barras laterais? Você já reparou nisso? Essas barras representam o aspect ratio da imagem que você está consumindo. Bom, visualmente eu já expliquei, não tem mais o que falar. Mas e tecnicamente? O que são essas barras? São basicamente a proporção de altura versus largura. Bom, mas uma dúvida genuína é, por que alguns filmes são assim? E outros são assim? E outros que nem barra tem são assim? Hoje em dia, as proporções mais utilizadas no cinema são a de 1.85 para 1 e a de 2.35 para 1. Mas voltando lá no início do cinema, a proporção utilizada era a de 4:3. Exatamente como aquela televisão de tubo, para o pessoal que cresceu nos anos 90 para trás, né? Ou seja, uma imagem quase que perfeitamente quadrada. A proporção usada era essa, porque era o que os filmes de película podiam entregar em relação à resolução e proporção. Logo, nem se pensava em tela widescreen. Bom, mas o cinema sempre esteve em constante evolução e não precisa ser um cineasta para saber que a proposta do filme é criar uma imersão ali na história que está sendo contada, né? E dito isso, os cineastas pensaram na época, 4:3 é uma imagem quadrada e isso é muito longe do que os olhos humanos enxergam. Como nós podemos chegar mais próximo dos olhos humanos? Ou seja, como é que a gente pode widescreenizar um filme sendo que a película é fisicamente impossibilitada de nos entregar uma imagem assim? Eis que surge em 1953 o filme Shane, produzido pelo George Stevens, um filme ainda captado em 4:3, mas com a inserção da letterboxing nas extremidades, para justamente parecer wide. Mas isso é a mesma coisa que eu vou utilizar do famoso ditado, tapar o sol com a peneira. Mas serviu para ter experiência tanto do público quanto até mesmo para os especialistas estudarem e entenderem se faria sentido, de alguma forma, produzir um filme naquela proporção. Então o questionamento era, se a letterboxing proporcionou um visual bonito, sofisticado, que era bonito de ver, mas que não era o suficiente para trazer o resultado ideal, e aí, como é que a gente resolve? Esse era o dilema. Eis que o comedor de croissant e engenheiro óptico Henri Cretin, um ano depois do Shane, criou a lente anamórfica. E eu posso fazer um episódio só sobre ela se vocês quiserem, mas para entendermos, o que é essa tal lente? É uma lente que capta a imagem de forma com que ela fique horizontalmente comprimida, para que na época ela pudesse entregar uma quantidade maior de informação dentro da mesma película de filme quase quadrada. E em seguida, na edição, passasse pela descompressão, criando-se assim uma proporção inédita na época. Agora o pulo do gato é, o primeiro filme gravado com uma lente anamórfica foi feito no mesmo ano do Shane, lá em 53. Mas curiosamente, a lente ainda era um protótipo, utilizado pelo diretor Henry Koster, no filme The Robe. Após o lançamento da lente em 54, nenhum diretor perdeu tempo e quase tudo dessa época em diante foi captado com uma lente anamórfica nas películas. Bom, dito isso tudo, agora a gente consegue processar o fundamento da letterboxing. Por que elas existiam? Justamente porque o que a gente tinha de exibição de imagem na época era tudo 4:3. Televisões eram 4:3, até mesmo alguns cinemas eram 4:3. Então, para passar a imagem completa do filme, a gente tinha que diminuir a imagem de uma forma que horizontalmente ela coubesse naquele quadrado, logo em cima e embaixo não tinha imagem. E detalhe, as TVs da época eram no formato 4:3 e os filmes gravados com a lente anamórfica tinham um resultado de 2.76:1. E isso é... Estão vendo? É o wide pra amigos. Matematicamente falando, o que é o 4:3? São 4 porções de largura por 3 porções de altura. Se você dividir o 4×3, você vai chegar no resultado de 1.33/1. Lá em 1932, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos definiu que o aspect ratio, o padrão para o cinema, deveria ser de 1.37. Pouca coisa que o até então denominado original ratio.
Tivemos também outras diversas regras, como o Cinerama, o CinemaScope/Panavision, o VistaVision, o Super Panavision, o que acabamos de ver no The Robe, que era o MGM65 de 2.76, e para finalizar esses exemplos aqui que eu tô dando, o IMAX, que era 1.43:1, que é inclusive a imagem mais wide e mais alta que já existiu. Beleza, ouvindo isso tudo, se eu fosse você, eu me perguntaria o seguinte: ué, mas onde é que entra o tal do 16:9, que além de ter se tornado padrão, virou o queridinho, a gente usa em tudo, tudo. Como que isso aconteceu, sendo que a gente já tinha uma porrada de proporção? Dado que as proporções que perpetuaram foram a 4:3 e a 2.35:1, a indústria precisava de algo bem no meio do caminho que atendesse a essas duas proporções, de forma que, independente do aspect ratio, o consumidor final pudesse assistir em qualquer uma das duas sem que houvessem cortes. Assim, nasceu o 16:9. Não só nasceu, como se tornou queridinho, porque tudo é feito com base nessa proporção. O nosso Full HD, o 4K, até mesmo 8K, todos seguem a mesma regra do 16:9. Mas ainda assim, muitos filmes continuam usando outras proporções. A 2.35, que é Panavision, não só porque é mais imersivo de alguma forma, mas também porque o mundo inteiro esteve acostumado a assistir filme nessa proporção. Logo se criou essa sensação cinemática sobre o formato. Falamos muito sobre a história da coisa, mas e na prática? Para que serve a proporção? Antes da gente virar a página, vamos finalizar o conceito histórico do aspect ratio. Os diretores entenderam com o tempo que o aspect ratio ele também contribui no storytelling do filme. Como assim? É simples. Com o aspect ratio a gente pode transparecer com a nossa imagem um negócio apertado, claustrofóbico, medonho, e ao mesmo tempo a gente consegue também transparecer um ambiente livre, leve, de liberdade, de tranquilidade, de paz. Ou seja, isso realmente faz parte da mensagem que o filme quer passar. Por exemplo, aqui do meu lado a gente tem uma lista com 5 filmes que são bons exemplos nessa contribuição do aspect ratio para storytelling. Vamos citar 2 deles. The Grand Budapest Hotel, ou O Grande Hotel Budapeste, do diretor Wes Anderson, foi feito nesse aspect ratio para trazer um efeito visual de cartão postal e fotografias antigas. E esse aqui, por exemplo, a Ghost Story, do David Lowery, já tem uma proposta totalmente diferente, trazer a sensação de intimidade e claustrofobia, enfatizando a solidão do personagem principal. Bom, mas obviamente não são só esses filmes que trabalharam ali com uma forma conceitual do aspect ratio ajudar a contar a história. A gente tem mais exemplos. Eis que entra o grande Tarantino com The Hateful Eight, ou Os Oito Odiados. Foi usada a proporção de 2.76:1 para criar uma sensação de grandeza e imensidão nos cenários naturais. E detalhe, ele usou realmente uma câmera muito antiga. The Shape of Water, do Del Toro, foi feito em 1.85:1 para enfatizar a intimidade e o foco nos personagens. Tem também o The Irishman. O Scorsese, grande Scorsese, usou também a proporção de 1.85, mas dessa vez para criar uma sensação de nostalgia, trazendo de volta a percepção do cinema clássico. Bom, então já ficou claro que o aspect ratio é usado para comunicar a mensagem, certo? Mas e se eu disser que tem uns diretor maluco por aí que muda o aspect ratio durante o filme? É muita ousadia, senhora. Vamos trazer o Wes Anderson de volta, porque ainda no Hotel Budapest, ou o Grande Hotel Budapest, ou The Grand Budapest Hotel, ele trata de 3 períodos diferentes: anos 30, anos 60 e anos 80. E a cada período, para deixar claro para o público, ele muda também o aspect ratio. Isso traz não só uma imersão profunda, mas também um senso de tempo extremamente claro e conciso. Tem também um caso muito legal dentro do filme Mom. Retrata a vida de um adolescente que se sente aprisionado, pequeno, insignificante. E durante o filme, em um ato do que parece ser a libertação, ele tira de si próprio aquela sensação só de mudar o aspect ratio. Bom, esses são casos de mudanças óbvias e nada sutis. E é claro que existe o outro lado da moeda, aqueles filmes que têm mudanças tão sutis que você nem percebe, mas o seu subconsciente sim. Como por exemplo em um dos filmes que eu mais admiro. Não necessariamente um dos meus preferidos, mas um dos que eu mais admiro, Interestelar. O Nolan optou por gravar algumas cenas em IMAX, que dava uma sensação de que algo importante está para acontecer, mas ele não fez dessas transições algo grande,
Muitos diretores optam por colocar imagens gravadas em IMAX no meio do filme porque dentro daquele contexto o nosso cérebro já entendeu que ao mudar o aspect ratio algo grandioso tá para acontecer, seja um combate, uma luta, enfim, uma mudança radical. A gente consegue ver isso em Batman Dark Knight, por exemplo, Transformers, O Lado Oculto da Lua, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita, Tenet e por aí vai. Agora, outro caso curioso, It Comes at Night, foi gravado inteiro em 2.35:1, mas quando o personagem está vivendo um pesadelo, literalmente o sonho dele, o diretor opta por mudar para 2.75:1. Assim, mesmo sem o filme ter nos comunicado isso, nós sabemos que aquilo se trata do sonho dele. Mas ok, Espina, você já falou isso, a gente já entendeu, muda o sonho, muda pra vida real, muda pra briga, já entendi. Mas calma, que ainda não cheguei no ponto alto desse exemplo em específico. No confronto final do filme, a proporção muda do 2.35 para 3:1, de uma forma extremamente lenta. E é tão sutil que a gente acaba nem percebendo, mas a gente sente. Isso nunca foi dito pelo diretor, mas há quem acredite que isso foi para comunicar que o pesadelo dele se tornou a própria realidade. Então, como a gente pode concluir, o aspect ratio realmente tem uma porção muito importante nesse trabalho de comunicar a mensagem do filme, né? Embora existam por aí diretores de cinema e produtores de vídeo que eles não sabem a importância das black bars e, enfim, eles usam de qualquer jeito. E um deles já foi citado nesse vídeo, o querido ou nem tanto Michael Bay, em Transformers, O Último Cavaleiro. E o problema desse filme é que ele usou 3 ou 4 câmeras diferentes, mas tudo bem, isso pode acontecer. Só que toda vez que ele troca de câmera, ele troca o aspect ratio. E as cenas nem pedem isso, mas ele fez e ele não liga. E se ele não liga, a gente se desliga por aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Tamo juntão, galera. Valeu e até a próxima. Falou!